Quem ganha e quem perde com esse tarifaço? Tem algumas pessoas que perdem diretamente, são os trabalhadores das empresas atingidas, as empresas dos consumidores, mas eu queria ouvir de vocês. Florival, primeiro, alguém ganha nisso? Quem ganha e quem perde? As pesquisas indicam que o presidente Lula ganha, né? Assim, tanto pesquisas de opinião. Mas aí não vou falar isso não, porque deixa o Maurício falar de pesquisas, né? Ele é especialista, ele tem um instituto de pesquisas. Então, eu vou pelo caminho da economia, né? Assim, eu acho que perde o Brasil de maneira geral, né? Perdem os mais eficientes, perde-se o incentivo na pesquisa e desenvolvimento, né, na competitividade, e ganham os marotos, né, os que atuam politicamente, que falam mais alto, falam mais grosso e se aproveitam dos fetiches do Brasil, né? O próprio presidente Trump, ele advém da indústria automobilística, que é a mais beneficiada por essas proteções, pelas quais nós pagamos um preço alto de vários pontos de vista, né? A gente, quando viaja, muita gente traz um monte de coisa de fora, porque aqui as coisas são muito caras, os impostos são muito altos, e isso não tem levado o Brasil a desenvolver produtos substitutos. A política de substituição de importações, ela data dos anos 1930. Nunca deu resultado. Pelo contrário, ela só incentiva a ineficiência, essas relações de toma lá, dá cá, esses favores, trocas de favores entre o governo e empresas. A gente abandonou a agenda da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são itens de melhoria do ambiente de negócios, né? Que seria o caminho para a gente ir substituindo esses favores políticos, essas proteções tarifárias e não tarifárias, subsídios, essas distorções econômicas, por um ambiente mais saudável de produção, de empreendedorismo. A gente abdicou disso. E o desfecho dessa não negociação com os Estados Unidos é um capítulo nessa história, nessa opção que o Brasil como país fez de preferir empresas e setores ineficientes e que fazem um bom lobby junto ao governo, em vez de ir para cima da pesquisa e desenvolvimento, da inovação, da eficiência e da competitividade. Esse caminho é difícil. Às vezes darwinista, às vezes não é bonito de ver. Nós assistimos no início dos anos 90 o que aconteceu com o agronegócio. Hoje o agronegócio é o grande centro dinâmico da economia brasileira, porque ele teve que enfrentar a competição. Quando o então presidente Collor foi para cima, tentou fazer o mesmo com a indústria, ele sofreu impeachment. Não digo que essa tenha sido a única razão, que não tenha havido outras razões, mas esse é o fato também, né? Não, e só para complementar um ponto do Lorival, é importante também, acho que no Brasil, acho que o Lorival cobriu bem, vou falar de eleição no final, mas eu queria dizer uma conta muito importante também. Os Estados Unidos perdem muito com esse negócio de tarifa também, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente vai ter que entender ao longo da história, né, não vai ser agora, qual é o impacto de credibilidade que o governo americano vai sofrer nas próximas décadas, justamente por essa intervenção do Donald Trump com as tarifas, né? Porque ele mostrou que, basicamente, os Estados Unidos era visto como, de alguma maneira, a sua maneira, ele seguia as regras institucionais de comércio exterior no mundo. Inclusive, ele ajudou a estabelecer muitas delas, né? E agora, basicamente, se introduziu um risco de colocar-se uma pessoa na Casa Branca e essa pessoa tem o poder discricionário de fazer o que ela bem entende do jeito que ela quer. Isso vai ter um custo no longo prazo, né? E esse custo a gente ainda não sabe dimensionar. Inclusive, tem algumas já externalidades que são óbvias, né? Está acontecendo no mundo, o Lorival sabe, acordos internacionais paralelos aos Estados Unidos que dificilmente aconteceriam se não fosse esse movimento. Então, vai ter um custo para a sociedade americana e para o posicionamento nos Estados Unidos dessa maneira, que é até super interessante, porque uma das coisas que se fala aqui como um grande absurdo que esse governo do Trump tem feito, eles falam assim, não, agora
cada setor está sendo tratado de um jeito, cada um tem uma tarifa diferente. Até me senti no Brasil, assim, cada setor é tratado de um jeito diferente, né? Então, assim, ele está introduzindo más práticas. Uma das coisas que eu admirava aqui é uma certa isonomia em relação a tributo. Agora não, agora cada um tem uma solução, cada um é tratado de um jeito. Uma coisa óbvia que está acontecendo na Casa Branca é muito interessante. Todos os CEOs, donos de empresa, depois dessas tarifas, eles batem lá no Trump e falam assim: o meu setor é muito especial, né? Por isso ele não pode estar nessa tarifa. É um argumento que a gente ouve em Brasília há décadas, né? Que todo mundo vai lá e, como o Lorival falou, faz o seu lobby para dizer que o setor dele não pode estar, é muito especial, enfim. Mas o Trump trouxe essa coisa da brasileira, latino-americana, para o centro aqui de Washington. Em relação à brasileira, eu acho que o Lorival começou a falar, eu concordo com ele. No curto prazo, quem mais perde com isso, a gente tem inúmeros dados de opinião pública para isso, é o Flávio Bolsonaro, né? Porque a campanha do Flávio Bolsonaro, ela se associou ao Donald Trump, né? Foi interessante, tinha uma dinâmica. Na campanha ele viajava para Washington, né? E, obviamente, do ponto de vista concreto da opinião pública, essa associação do Flávio Bolsonaro, ela não trouxe nenhum benefício, muito pelo contrário. A gente teve agora a tarifa, né, o tarifaço, inclusive a própria campanha do Bolsonaro já se manifestou contrário a esse tarifaço, até é muito interessante a maneira que eles fizeram isso, né, basicamente dizendo que esse não é um bom momento para o tarifaço. A minha pergunta é qual é o bom momento para o tarifaço, mas ele vai perder no curto prazo. Agora, no longo prazo, eu tenho dúvida se vai ser só a campanha do Flávio, porque qualquer externalidade negativa para a economia, ela bate na conta de aprovação e avaliação do governo federal. O presidente é associado ao desempenho econômico na vírgula ali na opinião pública, né? Então, assim, de maneira resumida, obviamente que no curto prazo, e lembrando, né, acho que os ouvintes aqui já sabem, né, toda vez que o Trump ele tentou entrar no processo eleitoral de outro país, das tarifas, o grupo político oposto se deu bem. Acho que o caso do Canadá é um caso emblemático. A oposição no Canadá, depois de vários governos onde o Partido Liberal estava no poder, ela tinha 30 pontos abaixo nas pesquisas, e quando o Donald Trump entrou fazendo tarifaço no Canadá, que também é uma coisa bastante particular, né, que foi do jeito que foi feito, a oposição se perdeu. A oposição que era mais próxima do Trump, e o Partido Liberal continua no poder agora, que é o novo primeiro-ministro. Então, assim, a mesma coisa aconteceu com a Austrália. Então, essas intervenções do Trump, no ponto de vista eleitoral, elas não costumam mudar. É o grupo que historicamente é mais próximo ou mais amigável em relação ao trumpismo. Então, nesse curto prazo, certamente o Flávio vai se prejudicar, né? Agora, eu tenho dúvida se isso não vai esbarrar e vai sofrer uma externalidade aí direta em relação ao governo, porque a economia é a principal variável de aprovação e avaliação de governo federal no mundo, né?